Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Deu para descansar bem, né? Nós tivemos uma folga prolongada. Faz tempo que eu não vejo vocês, né? Sei que vocês estão com saudade já do cálculo, de aprender coisa nova. Bom, na aula passada, para quem não lembra, a gente terminou em regra de L'Hopital, tá? A gente vai rever daqui a pouco o que é essa regra. Mas fora isso, a gente aprendeu sobre aproximações, né, lineares. Ou seja, a gente aproxima uma função pela derivada naquele ponto, né? Pela função lá da reta tangente. A gente também viu diferenciais, né? Inclusive a lista de vocês já está incluindo tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Eu já olhei a lista semanal que vocês têm que fazer e está incluindo tudo isso daí, fora o conteúdo de hoje também, né? Então, eu sei que vocês aproveitaram essa folga aí para trabalhar na lista, fazer muita questão, e se tiver dúvida, pode vir no plantão, tá? Sim, então vamos lá. Eu vou aqui revisar com vocês o último assunto que a gente deu na aula passada, que foi a regra de L'Hopital. Essa regra ela é muito famosa, tá, gente? Muito aluno gosta dela, porque ela facilita muito o cálculo de limite. Então, para quem não lembra, vamos rever aqui. Está aqui no slide já para vocês. Então, isso aqui é a regra de L'Hopital, a famosa regra de L'Hopital. Tinha muito aluno que queria saber se podia fazer na primeira avaliação já usar essa regra. Como eu falei, na época poderia, né? Mas tinha que enunciar o teorema. Qual é o teorema? É esse daqui, ó. Então, suponha que você tenha duas funções que sejam deriváveis em um intervalo que a gente está trabalhando. E aí acontece o seguinte, ó, o limite de f quando x tende a A e, ao mesmo tempo, o limite de g quando x tende a A é igual a zero. Tá? Ou então, o limite de ambas as funções quando x tende a A é mais ou menos infinito. Ok? Então, esse limite aqui, ó, o limite da função f sobre a função g é igual ao limite da derivada da f sobre a derivada da g. Resumindo, você tem uma função, você passa o limite sem se preocupar com propriedades e aí dá zero sobre zero, coisa que quase não acontece, né, no cálculo de limite. Ou então dá infinito sobre infinito, né, ou seja, dá indeterminações. Para esses dois tipos de determinação, que é zero sobre zero e infinito sobre infinito, você pode aplicar a regra de L'Hopital. Tá? Então, o que é a regra de L'Hopital? Você pode pegar a função de cima e a função de baixo e derivar. Aí você deriva em cima, deriva embaixo e aí calcula o limite de novo. Então, a regra de L'Hopital ela permite você fazer isso. Então, por exemplo, você tem uma função lá, dando zero sobre zero, deriva em cima, deriva embaixo e calcula de novo o limite. E aí pode ser que dê uma nova determinação ou não. Tá? Então, a gente já vai entender aqui como é que acontece. Na aula passada, a gente resolveu esse exemplo aí. A gente resolveu esse. A gente resolveu esse. Tem esse daí, só que esse daí dá para vocês resolverem. Bora resolver esse aqui hoje. Vamos começar resolvendo esse limite aí. Então, por exemplo, olha só, você tem esse limite. Tangente de x menos x sobre x ao cubo. A gente quer calcular o limite dessa função, ou seja, tangente de x menos x, a tangente aqui é só de x, sobre x ao cubo, quando x tende a zero. Então, vamos lá. Você quer calcular esse limite aqui, né? Então, como é que a gente fazia antes da regra? A primeira coisa que você observava é se ia dar uma determinação. Então, por exemplo, se eu aplicar o x aqui direto igual a zero, isso aqui vai dar tangente de zero. Quanto é a tangente de zero? Tangente de zero é seno de zero sobre cosseno de zero. Quanto é que dá? Dá zero. Então, 0 menos 0 dá zero. Aqui embaixo, 0 ao cubo dá zero. Então, se eu fosse aplicar esse limite aqui direto, eu ia ver que isso aqui ia dar uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então, já que esse limite deu esse tipo de determinação aqui, então eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, como é que funciona a regra de L'Hopital? Se está dando uma determinação desse tipo aqui, então eu posso simplesmente derivar a função em cima e derivar a função embaixo e calcular o limite de novo. Então, vamos lá. Então, eu vou escrever aqui LH, que significa que eu estou usando o teorema de L'Hopital, tá? Ou seja, o que é esse teorema aqui? Eu vou calcular o limite, só que agora derivando a minha função em cima, ou seja, eu vou ter que derivar isso daqui, e eu vou ter que derivar aqui embaixo também. Isso quando x tende a zero. Então, vamos lá. Eu vou derivar aqui, vou derivar aqui. Isso aqui vai dar limite. Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então, vai ficar secante ao quadrado de x
Menos, quanto é a derivada de x? É 1. Então, menos 1 dividido, a derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Isso quando o x tende a zero. Ok, vamos lá. Aí agora vamos aplicar o limite de novo, né? Quando o x tende a zero, a secante ao quadrado tende a quanto? Secante é 1 sobre cosseno. Cosseno de zero é quanto? É 1. Então, quando x tende a zero, a secante ao quadrado tende a 1 ao quadrado. Ou seja, tende a 1. 1 menos 1, 0. E aqui, quando x tende a zero, isso aqui vai tender também a 0. Ou seja, eu apliquei a regra de L'Hopital, eu derivei em cima, derivei embaixo, porém, o limite continua dando a determinação 0 sobre 0. E agora? O que é que eu faço? Bom, nesse caso, você pode aplicar de novo a regra de L'Hopital, sem nenhum problema. Enquanto estiver dando a mesma determinação, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, eu posso aplicar de novo aqui. Tá, mas antes de eu aplicar a regra aqui, a gente vai ter que derivar secante ao quadrado. Tá? Então, vamos primeiro só relembrar quanto é a derivada da secante. Não sei se a gente chegou a fazer isso em sala, mas se não fez, a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Eu vou calcular aqui, separadamente, a derivada só da secante. Vamos só relembrar aqui, derivada da secante. Ora, secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. Aí aqui você pode aplicar a regra do quociente direto, né? Ou então, você pode aplicar a regra da cadeia. Como é que você faz? 1 sobre cosseno é a mesma coisa que cosseno elevado a menos 1. Aí eu vou aplicar a regra da cadeia aqui. Então, qual é a função que está mais externa? É aqui, elevado a menos 1. Então, esse menos 1 desce, quando eu aplico a regra da cadeia. Isso aqui vai ficar menos 1 vezes cosseno de x elevado a menos 1, né? Não é assim que a gente faz? Ó, você tem uma função elevada a menos 1. Eu quero derivar isso daqui, né? Esse menos 1 desce e fica a função elevada a menos 1, Ou seja, é a derivada da potência normal. Só que aí vezes a derivada da função que está aqui dentro, que é a derivada do cosseno, no caso, né? Vezes derivada do cosseno. Então, daqui para cá, eu só apliquei a regra da cadeia. Não fiz mais nada. Então, aqui eu tinha uma função potência, né, elevada a menos 1. Eu derivei ela. Esse menos 1 desceu. Então, ficou cosseno elevado a menos 1, que é assim que é a regra da potência, vezes a derivada da função que está aqui dentro. Ou seja, vezes a derivada do cosseno. Aí tá. Quando eu faço isso, ó, isso aqui vai ficar cosseno de x elevado a menos 1, isso aqui é cosseno elevado a menos 2. Né? Então, isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Né? Cosseno elevado a menos 2, você pega esse menos 2, quer que ele fique positivo. Então, você joga o cosseno aqui para o seu denominador. Tá? E aí o expoente fica positivo. E quanto é a derivada do cosseno? Vai ser derivada do cosseno? Menos seno. Então, já que aqui vai ficar menos seno, esse menos vai cortar com esse menos. Corta não, né? Menos com menos vai dar mais. E aqui você vai ter só o seno. Aqui eu estou fazendo mais rápido porque a gente já passou dessa etapa aqui. A gente já está numa nova etapa, né? Então, vai ficar seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Só que seno de x sobre isso daqui, eu posso escrever também como sendo secante de x vezes tangente de x. Porque isso aqui é a mesma coisa que seno sobre cosseno, que é a tangente, vezes 1 sobre cosseno, que é a secante. Tá? Então, isso aqui, inclusive, é um bom exercício para você fazer, né? Derivada da secante, da cossecante, da cotangente. Então, tá. A gente acabou de descobrir que a derivada da secante é secante vezes tangente. Tá? Por que eu quis calcular isso daqui? Porque eu vou precisar agora quando eu for aplicar a regra de L'Hopital. Então, isso aqui era só um parêntese aqui do nosso problema. Tá, então vamos voltar para cá. A gente estava aqui, ó. Eu quero calcular esse limite aqui. Só que quando eu aplico o x tendendo a zero, aqui dá 0 sobre 0. Então, eu vou aplicar mais uma vez L'Hopital. Então, vamos lá. Então, esse limite aí é igual, quando eu aplico L'Hopital, ao limite da
derivada, aí eu vou ter que derivar em cima, que é secante ao quadrado menos 1, e eu vou ter que derivar embaixo, ou seja, eu vou ter que derivar 3x ao quadrado, e o x continua tendendo a zero. Aí tá, vamos derivar aqui então, né? Então isso aqui vai ficar limite. Quando eu derivo secante ao quadrado, mais uma vez eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Então esse 2 aqui desce, vai ficar 2 vezes a secante de x. Isso aqui elevado, aqui era 2, então vai ficar 2 menos 1, vezes a derivada da secante. Qual é a derivada de menos 1? Vai ser o zero, né? Então isso aqui vai zerar. Então no numerador só vou ter isso daqui. Dividido pela derivada de 3x ao quadrado, que vai dar quanto? 6x. Então aqui eu vou ter 6x quando x tende a zero. Beleza, só que falta eu terminar aqui em cima, né? Então aqui vai ficar secante elevado a 2 menos 1, que é só a secante, né? E aqui eu vou ter a derivada da secante. A derivada de secante a gente acabou de descobrir que é secante vezes tangente. Então eu vou usar. Então isso daqui vai dar limite de... Ah tá, aqui eu vou cortar logo esse 2 com esse 6, que vai ficar 3. Então vai ficar secante vezes a derivada da secante, que é secante tangente, dividido por 3 vezes x, quando x tende a zero. E agora, será que vai dar uma determinação? Se eu aplicar x tendendo a zero, quanto vai dar a tangente? Vai dar zero, né? E quanto é que vai dar o denominador? Vai dar zero de novo. E agora? Zero sobre zero. O que eu faço? Aplico de novo o L'Hopital. Então vamos lá. Então eu vou ter que aplicar de novo o L'Hopital aqui, olha só. Quando eu aplico o L'Hopital, isso daqui vai ficar limite. Aqui em cima eu vou ter que derivar o seguinte, ó, eu vou ter que derivar secante ao quadrado, né? Secante vezes secante, vezes a tangente. Eu vou ter que derivar essa função aqui, dividido pela derivada de 3x. Isso quando x tende a zero. Tá? Beleza, vamos derivar isso daqui. Então, isso daqui vai ser igual ao limite. Olha só, quando eu derivo isso daqui, isso aqui é um produto. É essa função vezes essa. Então, vou aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada de secante ao quadrado vezes tangente mais a secante ao quadrado, sem derivar, vezes a derivada da tangente. Tudo isso dividido pela derivada de 3x, que é quanto? Que é 3. Então, aqui vai ficar 3 e aqui o x tende a zero. Beleza, acabou não, né? Tem que derivar. Então, vamos lá. Vamos derivar secante ao quadrado. Isso aqui a gente acabou de derivar, então eu não vou perder tempo. Eu vou logo calcular o resultado que a gente... Vou colocar o resultado que a gente achou bem ali. A derivada da secante ao quadrado, o que que deu? Deu 2 vezes secante ao quadrado tangente. Isso aqui não vai dar espaço, tem que escrever aqui embaixo. Então, isso aqui vai dar limite. Isso aqui vai ser 2 vezes secante ao quadrado tangente. A derivada da secante ao quadrado é isso daqui, é 2 vezes secante ao quadrado vezes tangente, que foi o que a gente calculou bem ali. Vezes a tangente. Mas, qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado vezes secante ao quadrado, eu vou ter secante a quarta de x, dividido por 3, quando x tende a zero. Ok. Né? Agora, bora aplicar de novo o limite direto, né? Quando eu aplico o limite para x tendendo a zero, quanto é que vai dar essa tangente aqui? A tangente vai dar zero. Então, tudo isso daqui, ó, vai zerar. E a secante a quarta vai ficar 1 sobre cosseno de zero, que é 1. 1 a quarta é 1. 1 sobre 3 não é determinação, né? Então, finalmente, olha só, eu calculei o meu limite e eu achei que ele dava 1/3. E acabou.
Você deve pensar, não sei porque o professor falou que o aluno não gosta dessa regra, que eu acabei, deu um trabalhão agora para calcular esse limite. Não, tudo bem, esse limite deu um trabalhão. Mas se vocês lembrarem na aula passada, no final da aula, eu resolvi limites aqui em um passo só usando a regra de L'Hopital. Ficou bem mais fácil. Claro que esse em específico deu trabalho, mas porque você teve que aplicar a regra de L'Hopital 3 vezes. Agora pensa só, vamos voltar para ele. Ó, o limite que a gente resolveu foi esse daqui. Tangente de x menos x sobre x ao cubo. Se você não soubesse L'Hopital, você acha que ia ser mais fácil ou mais difícil resolver esse limite? Bom, eu acredito que nesse caso aqui você ia ter que apelar para o limite fundamental trigonométrico. Ia ter que de alguma forma deixar aqui seno de x sobre x, né? Não tentei fazer assim, mas talvez isso aqui ia lhe dar mais trabalho. E de qualquer forma você ia ter que aplicar o limite fundamental. Tá? Mas por L'Hopital é mais direto. Você sabe como é a regra, aplica a regra até que uma hora vai dar certo. Ou não, dependendo da função, né? Mais uma dica para vocês. Se o denominador da função for um polinômio, aqui, ó, no caso for x elevado a alguma coisa, ao número inteiro, né, o número natural, você pode aplicar a regra de L'Hopital, que por mais que dê 0 sobre 0, uma hora aqui embaixo não vai dar 0. Porque uma hora você está, digamos, diminuindo o grau do polinômio, né? Aí uma hora vai ficar de grau 0, que foi o que aconteceu aqui na nossa resposta. Ou seja, eu tive que aplicar a regra de L'Hopital 3 vezes para chegar num polinômio de grau 0, aí pronto, agora não vai dar a minha determinação mais. Aí deu 1/3. Ok, então tá. É porque na aula passada eu deixei para fazer as fáceis de L'Hopital, aí hoje são as difíceis, entendeu? Mas não fique assustado com a regra, tá? A regra veio para ajudar vocês, não é para atrapalhar, não. Bom, vamos resolver outro exemplo. Não, acho que esse aí eu vou deixar para casa. Tá aqui, ó. Esse daqui é interessante. Bora calcular isso daí. É limite de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x quando x tende a 0. Então, vou colocar aqui primeiro. Limite de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x quando x tende a 0. Tá. Nesse caso aí, olha só. O x está tendendo para 0. Se eu fosse aplicar direto o limite aqui, eu não ia conseguir, né? Porque esse x tende a 0. Só que eu não sei, por exemplo, se aqui ia dar mais ou menos infinito. Depende desse 0. Se o x tende a 0 pela direita, aqui ia dar mais infinito. Se fosse pela esquerda, aqui ia dar menos infinito. Tá? Então, deixa eu calcular aqui o limite para x tendendo a 0 pela direita. Inclusive, acho... Não, tá. Vamos calcular agora tudo. Tá, eu vou calcular primeiro, então, o limite de x dessa função quando x tende a 0 pela direita. Tá? Isso aqui vai dar. Aí, coloca aqui a mesma função. Aí, vamos lá. Se eu fosse aplicar o limite aqui direto, isso daqui, 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita, ia dar quanto? Ia dar mais infinito. E esse daqui, vamos relembrar a função seno, olha só. A função seno, ela é assim. Se a tua função seno é assim, ó, quando x tende a 0 pela direita, a tua função tende a 0 a valores positivos ou negativos? Positivos. Então, isso daqui, sozinho, tende a mais infinito, só que tem um negativo aqui, né? Então, menos isso daqui, isso aqui vai tender a menos infinito. Então, se você fosse aplicar direto esse limite aí, você ia obter isso aqui, ó, mais infinito, menos infinito. Só que mais infinito, menos infinito, não é 0, né? Mais infinito, menos infinito, isso aqui é uma indeterminação também. Tá? Ora, deu determinação. A pergunta é, eu posso aplicar L'Hopital aqui, então? Sim ou não? Posso aplicar L'Hopital nesse limite? Não, né? Por que eu não posso aplicar L'Hopital? Porque L'Hopital você só pode aplicar se a sua indeterminação for do tipo ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Isso daqui não é 0 sobre 0. Isso aqui também não é infinito sobre infinito. Não, isso aqui é mais infinito, menos infinito.
Então, isso aqui é um tipo de determinação que você não pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, para aplicar a regra de L'Hopital, é só se for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E agora, professor, o que eu faço, já que eu não posso aplicar a regra de L'Hopital? Eu posso manipular essa função aqui. Então, olha só. Eu vou calcular aqui o MMC. Então, isso aqui vai dar limite. O MMC vai ser esse vezes esse. Então, vai ficar x vezes seno de x no denominador. Dividido. Isso daqui dividido por x vai dar seno. Seno vezes 1 vai dar seno de x. Isso daqui dividido por seno vai dar x. Vezes menos 1 vai ficar menos x. Isso quando x tende a 0 pela direita. Tá? Agora que eu coloquei nesse formato aqui, ou seja, eu tirei MMC, olha o que acontece. Se eu aplicar 0 aqui direto, isso aqui vai ficar 0 menos 0, que é 0. E aqui embaixo vai ficar 0 vezes 0, que é 0. Ou seja, você vai ter uma determinação do tipo 0 sobre 0. Nesse caso aqui, no novo formato que eu coloquei, você pode aplicar a regra de L'Hopital? Agora você pode. Então, olha só, antes você não podia, mas porque enquanto você aplicava o limite aqui direto, dava uma determinação mais infinito, menos infinito. Então não pode aplicar a regra. Agora, da feita que eu coloquei a função nesse formato aqui, agora sim. Agora eu posso aplicar a regra porque ficou 0 sobre 0 a minha determinação. Então eu vou aplicar a regra. Então vamos lá. Então aqui eu vou usar L'Hopital, ou seja, eu vou derivar a minha função em cima e embaixo. Olha, se eu vou derivar, qual é a derivada do seno? Cosseno. Então vai ficar cosseno de x menos x. Qual é a derivada do x? É 1. Então vai ficar cosseno de x menos 1 dividido, isso quando x tende a 0 pela direita, aí eu vou ter que derivar isso daqui. Vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, derivada de x é 1 vezes o segundo, que é seno, aí mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ou seja, x cosseno de x. Então, meu limite ficou assim depois que eu derivei em cima e embaixo. Só que agora, se x tende a 0 pela direita, o teu cosseno vai tender a quanto? A 1. 1 menos 1, 0. Embaixo. Se x tende a 0, seno de 0 é 0, e 0 vezes cosseno vai dar 0. Então, vai ficar 0 sobre 0 de novo. Aí, o que você vai fazer? Aplica de novo L'Hopital. Então, vamos lá. Então, eu vou aplicar nessa função aí, eu vou aplicar mais uma vez L'Hopital. Aí, eu vou ter assim, ó, limite, isso quando x tende a 0 pela direita. Derivada do cosseno é quanto? Menos seno. Então, vai ficar menos seno de x. Derivada de menos 1 é 0. Então, dividido pela derivada do seno, que é cosseno de x, mais a derivada disso daqui. Então, vai ficar a derivada do primeiro, que é 1 vezes o segundo. Então, vai ficar cosseno de x mais cosseno de x, mais esse daqui vezes a derivada desse. Derivada do cosseno é menos seno. Menos seno com x vai ficar menos x seno x. Então, a minha função ficou assim. Beleza. Agora, bora ver de novo se vai dar 0 sobre 0. Se eu aplicar x tendendo a 0, aqui vai dar 0. Só que aqui embaixo não vai dar 0. Ó, aqui vai ficar 1 mais 1 menos 0. Certo? Então, não deu uma determinação. Então, isso daqui, se eu aplicar o limite, vai dar 0 sobre 1 mais 1, que é 2. E aí, 0 sobre 2 não é determinação, né? 0 sobre 2 vai dar 0. Deu para entender, gente? Então, tive que aplicar a regra de L'Hopital 1, 2 vezes, até que eu consegui fazer. Tá? Só que isso aqui, ó, eu calculei o limite para x tendendo a 0 pela direita. E pela esquerda, isso aqui eu já deixo para casa, né? Mas olha só, pela esquerda, aqui vai dar menos infinito e aqui vai dar mais infinito, né? Porque aqui vai ficar menos infinito, com esse menos vai ficar mais. Aí vai ficar menos infinito, mais infinito. Determinação que você não pode usar L'Hopital. Aí você vai ter que escrever de novo, nessa forma aqui. Vai ter que aplicar a regra de L'Hopital até que você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Vai dar 0 sobre 2. Tá? Mas é bom para você treinar. Então, na sua casa, faça esse limite, mas para x tendendo a 0 pela esquerda, né?
Então, acredito que vai dar o mesmo resultado. Então, aquele limite lá, esse limite aqui, ele existe, ele é igual a zero. Ok? Tá, então tá bom. Então, chega de L'Hopital por hoje. Todo mundo já aprendeu, todo mundo já gostou, né, do L'Hopital. Já pode usar na prova. Eu vou trocar aqui o nosso slide. Tá, então vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Vamos falar hoje de extremos, tá? Extremos absolutos e extremos relativos. E nesse contexto, a gente vai falar também do método intervalo fechado. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos falar de extremos. O que são extremos? Olha só. Existem dois tipos de extremos, os relativos e os absolutos. Vamos falar do extremo absoluto primeiro, ou global também, que a gente chama. Eu prefiro esse nome, global. Então, o que é esse extremo? Olha só. Digamos que você tem um C. Esse C, ele faz parte do domínio da tua função. Tá? Agora, imagine só, a imagem nesse ponto aqui, ou seja, f de C, digamos que a imagem nesse ponto ela é maior ou igual que todos os pontos do teu domínio. Ou seja, a imagem desse ponto C, ela sempre vai ser maior ou igual do que todos os outros pontos do domínio, a imagem de todos os outros pontos do domínio da tua função. Okay? Se isso aqui acontece, então você diz que esse f de C é o valor máximo absoluto, porque no domínio da tua função não tem nenhum outro ponto cuja imagem seja maior do que esse. No máximo chega a ser igual, mas maior não. Eu também posso dizer que esse f de C ele vai ser um mínimo absoluto se o contrário acontecer, ou seja, se para todos os outros pontos do domínio da minha função, eles vão ser sempre maior ou igual que o f de C. Tá? Então, calma lá, vamos ver na prática como é que funciona isso daí. Vou colocar aqui um gráfico para a gente entender melhor. Então, o que seria um máximo e um mínimo absolutos? Pensa só, você vai ter um ponto na sua função, onde a imagem desse ponto ele vai ser sempre maior ou igual do que todos os outros pontos do domínio. Isso se for máximo absoluto. E se ele for menor ou igual que todos os outros pontos do domínio, é porque ele é o mínimo absoluto, ou mínimo global. Então, pensa que você tem uma função assim, ó. Deixa eu pensar aqui. A função de segundo grau, uma parábola assim, ó. Tá? Então, olha só, isso aqui é uma função de segundo grau, isso aqui é uma parábola. Se eu for pegar esse ponto bem aqui, ó, sei lá, digamos que... Vou colocar um valor aqui qualquer, tá, gente? Vou colocar aqui 3... Vou colocar aqui, sei lá, 4. Menos 4. Né? Então, olha só. Nessa minha situação aqui, ó, se eu for pegar esse ponto bem aqui, que é o ponto 3 e menos 4, esse aqui é o ponto 3 e menos 4. Existe algum outro ponto aqui da minha função cujo valor na imagem está abaixo dele? Não, né? Por exemplo, ó, se eu pegar esse ponto bem aqui, o valor está bem aqui. Isso não é menor que esse. Se eu pegar esse ponto bem aqui, o valor está bem aqui. Não é menor que esse. Se eu pegar esse bem aqui, sei lá, aqui é 5, mais 5 não é menor que menos 4. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse ponto bem aqui, eu digo que ele é o mínimo absoluto da minha função. Ou então, um mínimo global. Tá? Por quê? Não existe nessa função aqui nenhum outro ponto que esteja abaixo dele. Ele é o ponto onde você tem um valor mínimo aqui. Você tem um valor de mínimo absoluto. Não tem nenhum outro ponto aqui que chegue a ser menor que menos 4. Tá? No máximo vai ser igual, se for o próprio ponto. Né? Mas para qualquer outro ponto do domínio, sempre eu vou ter um ponto acima desse menos 4 aqui. Tá, isso aqui é o mínimo global, ou mínimo absoluto. Mas eu também poderia ter um máximo global. Se a minha função fosse assim, ó. Colocasse. Tá? Olha só essa função aí. Se eu pegar esse ponto bem aqui, ó, sei lá, vou chamar aqui de 1, aqui de 4. Esse ponto aqui é onde eu tenho o valor máximo da minha função. É um valor máximo absoluto. Ou seja, para qualquer outro ponto que eu pegar da minha função, eu sempre vou estar, o valor da imagem vai estar abaixo do valor 4. Então, ou seja, visivelmente, né, você percebe que aqui você tem um ponto de máximo
e aqui você tem um ponto de mínimo. E os dois são globais. Porque se eu pegar qualquer outro ponto aqui do domínio da minha função, nesse caso ele sempre vai ser maior que esse, o valor da imagem, e aqui sempre vai ser menor que esse, o valor da imagem. Tá? Então, você percebe que se eu te der um gráfico, fica fácil de você assim, perceber se existe pontos de máximo e de mínimo globais no seu gráfico. Você só tem que olhar onde é que está o ponto assim, de maior nível, ou o ponto de menor nível. E que nenhum outro ponto alcance esse daí. Tá? Ok, então, por exemplo, olha só. Eu te dou esse gráfico aí. Visivelmente, visualmente, quando você olha para esse gráfico aqui, você percebe que quando x igual a c, você tem um ponto de quê? Você tem um ponto de máximo absoluto, ou máximo global. Né? Porque, qualquer outro ponto que você pegar do domínio dessa função, o valor dele não vai ser maior que o f de c. Sempre vai ser menor ou igual que esse f de c. Tá? Aqui também você percebe que em x igual a d, você tem um ponto de quê? Você tem um ponto de mínimo global, ou ponto de mínimo absoluto. Por quê? Para qualquer outro ponto do domínio da tua função, o valor sempre vai ser maior ou igual que esse valor aqui, f de d. Deu para entender, gente? Então, isso é bem simples, né? Você já sabia disso intuitivamente, né? Agora a gente só está formalizando essas ideias. Tá? Então, isso são extremos. Então, se eu perguntar assim, qual é o extremo, quais são os pontos de extremo da função? O que eu quero? Os extremos absolutos. Eu quero que você me diga qual é o ponto onde você tem um valor máximo absoluto, né? O valor na imagem que é o máximo para aquela função, e o valor que é o mínimo. É isso que eu estou perguntando. Lógico que nem toda função tem valores de máximo e mínimo absolutos. Nesse caso aqui, essa função tem. Ela tem um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Mas nem toda função tem. Ok? Agora, o que seria um extremo relativo? Que seja, o que seria um máximo relativo, um mínimo relativo, também chamado de local? O que seria um máximo e mínimo local? Ora, máximo e mínimo local é quando isso daqui acontece, ou seja, f de c é maior ou igual a f de x, ou então f de c é menor ou igual a x, mas para uma vizinhança. Então, eu não estou olhando todo o domínio da minha função, estou olhando apenas um pedaço da minha função, uma vizinhança próxima de x. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui outro gráfico para vocês. Digamos que eu tenho esse gráfico aqui. Um gráfico assim. Olha bem para esse gráfico. Esse ponto aqui, eu posso dizer que ele é o ponto de máximo absoluto? Não, né? Por quê? Se eu pegar qualquer outro ponto para cá, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, o valor da imagem deles vai ser maior que o valor desse daqui. Então, eu não posso dizer que esse daqui é o meu máximo absoluto. Por quê? Quando eu considero o domínio todo da minha função, eu vou ter pontos cuja imagem é maior que desse ponto aqui. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que esse ponto aqui é o meu ponto de mínimo absoluto? Não, também. Por quê? Porque se eu pegar esses pontos bem aqui, qualquer ponto que eu pegar para cá, aqui para baixo, o valor da imagem dele vai ser menor que o valor desse daqui, nesse ponto aqui. Certo? Então, eu não posso dizer que esse aqui é o mínimo absoluto, nem que esse aqui é o máximo absoluto. Porque quando eu considero o domínio todo da minha função, eu percebo que tem pontos que estão acima desse e tem pontos que estão abaixo desse daqui. Então, essa função aqui, do jeito que eu coloquei, ela tem máximo absoluto? Já tem algum ponto que eu posso dizer, olha, esse ponto aqui, a função não consegue ultrapassar esse ponto aqui na imagem? Tem? Não, né? Porque ela cresce aqui, para mais infinito. Ela tem mínimo absoluto, essa função? Também não, porque aqui, quando x tende a menos infinito, ela vai para menos infinito. Então, sempre tu vai ter um ponto que está abaixo do ponto que está considerando. Tá? Beleza, porém, olha só, se eu pegar esse ponto aqui e considerar uma vizinhança dele, o que seria uma vizinhança? Sei lá, se aqui é C, então uma vizinhança é um intervalo que está próximo desse ponto. É quando você tem um intervalo tanto para a esquerda quanto para a direita desse ponto aqui. Então, por exemplo, pega um intervalo aberto assim, essa vizinhança aqui, e considera só esse pedaço do teu domínio.
considera só esse pedaço do domínio. Ou seja, não olha mais para a função toda. Você não está mais tendo uma visão global. Você vai ter uma visão apenas local. Então, pega lá o teu microscópio e olha só para cá. Só para esse pedaço da tua função aqui. Tá? Quando você olha só para esse pedaço aqui, agora sim, né? Esse ponto aqui, eu posso dizer que ele é um máximo para essa região aqui apenas? Posso, né? Porque se eu considerar apenas essa região aqui, eu percebo que esse ponto aqui, ó, ele é o que tem o valor máximo. Ou seja, para qualquer outro ponto que eu pegar desse pedaço aqui, vai estar abaixo dele, ou igual a ele. Então, localmente, olha só, localmente, isso daqui eu posso dizer que ele é um ponto de máximo. Só que nesse caso é um ponto de máximo local. Deu para entender? Ou então relativo, que a gente chama. Ao mesmo tempo, esse daqui, ó, esse ponto, se eu for considerar uma vizinhança, sei lá, daqui para cá só, se eu pegar apenas esse pedaço aqui, e eu olhar só para esse pedaço, esse ponto aqui ele passa a se tornar um ponto de mínimo. Só que não é global, é local. É um ponto de mínimo relativo. Porque para essa região aqui que eu circulei, ele realmente tem um valor mínimo, considerando apenas essa região. Deu para entender, gente? Então, essa diferença do relativo para o global, né? Ou seja, do local para o global. É óbvio que, nesse caso aqui, ó, esse daqui é um ponto de máximo global. Eu posso dizer que ele é um ponto de máximo local também? Sim ou não? Posso. Todo ponto global, de máximo ou mínimo, ele também é local, né? Porque, para ele ser local, basta você conseguir uma vizinhança em volta dele que aconteça isso daqui, essa propriedade. E é para qualquer vizinhança que você pegar dele, você vai conseguir, porque ele é o máximo global. Então, todo máximo global é máximo relativo, ou máximo local. A mesma coisa o mínimo. Mas, lógico, nem todo máximo local é máximo global. Nem todo mínimo local é mínimo global. Deu para entender? Então, se é global, implica que é local. Mas se é local, não implica que é global. Então, essa que é a diferença. E assim, professor, mas se eu pegar um intervalo... Olha só, olha a pergunta agora. Vou até desenhar de novo aqui a minha função. Professor, o senhor aqui pegou um intervalo muito pequeno, né, para essa função aqui. Se eu pegasse um intervalo maior, ela não ia ser o máximo. Por exemplo, pega esse intervalo, está aqui o meu x, está aqui o meu c. Pega o intervalo, sei lá, daqui para cá. Já pega esse intervalão aí, né? Lógico, se eu considerar um intervalo daqui para cá, esse ponto aqui já não vai mais ser o máximo. Porque bem aqui eu vou ter pontos maiores que ele, certo? Mas porque eu peguei um intervalo muito grande também, né? Mas para ser máximo local, basta que você ache apenas um intervalinho em que essa propriedade aqui aconteça. Basta um intervalinho, por menor que seja, né? Lógico, só não pode ser o próprio ponto. Tem que ter um intervalo. Mas por menor que seja o intervalo, se você achar pelo menos um intervalinho em que isso aqui aconteça, você já pode considerar esse ponto como se fosse um máximo ou mínimo local. Professor, mas se é para qualquer intervalinho, então qualquer ponto vai ser relativo. Não, negativo. Por exemplo, considere esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui. Para qualquer intervalo que eu pegar, para qualquer vizinhança dele, ó, por menor que seja, eu sempre vou ter pontos maiores e menores que ele. Não é verdade? Para qualquer intervalo que eu considerar, que tenha ele aqui no meio, eu nunca vou conseguir um intervalo em que ele seja o máximo ou o mínimo, porque eu sempre vou ter pontos menores e pontos maiores que ele. Então, mesmo que seja para qualquer intervalinho, ainda assim, não é fácil você achar um ponto de máximo ou mínimo local. Não é fácil você achar um ponto que obedece essa propriedade aqui. Digo não é fácil no sentido que a maioria não é. Mas visualmente aqui é bem fácil de achar, obviamente, né? Visualmente você já olha que esse daqui são máximos e mínimos locais. Tá? Beleza, então essa teoria ela não está difícil, né? São coisas assim que vocês já sabiam. Não tem nenhum mistério. Então, olha só, quando a gente fala que x está próximo de C, quer dizer que x pertence a um intervalo aqui, ó, cujo centro é C e existe um delta maior que zero, né? Tal que você define a sua vizinhança. Isso aí você já conhece lá do limite, né? Épsilons e deltas. Então, quando você define uma vizinhança e nessa vizinhança aquela propriedade lá acontece. Você diz que é o máximo ou mínimo local.
Então tá aí, ó. Olha esse exemplo. Nesse exemplo aí, ó, do jeito que está aqui a função, digamos que daqui ela explode para cá também. Em x igual a, eu posso dizer que eu tenho máximo local? Em x igual a, aqui, ó, isso aqui é um máximo local? Sim, né? Porque, ó, se eu pegar uma vizinhança, ó, considera só esse pedaço aqui da tua função. Isso daqui sempre vai ser maior ou igual que qualquer outro pedaço. Então, de forma local, isso aqui é um máximo. Agora, isso aqui é um máximo global, ou seja, quando tu considera a função toda, aí já não é. Porque se tu pegar esse pedaço bem aqui da tua função, ó, o valor dele vai ser maior que esse. Se pegar aqui, é maior. Então, em x igual a A, eu tenho um máximo local, mas eu não tenho um máximo global. Em x igual a B, eu posso dizer que a função tem um mínimo local? Posso, né? Se eu pegar uma vizinhança aqui, ó, pega só esse pedaço aqui da função, isso aqui já é o mínimo. Eu posso dizer que em x igual a B, a minha função ela tem um mínimo global? Também, né? Porque eu estou considerando que a função aqui ela cresce. Então, para qualquer outro ponto aqui do domínio da função, nenhum vai ser menor que esse daqui. Sempre vai ser maior ou igual. Então, aqui você tem um mínimo local e global. Essa função tem máximo global? Do jeito que está aí? Não, né? Porque aqui, ó, quando estende a mais infinito, a função é para mais infinito, ela explode. Então, eu nunca vou ter um ponto que vai ser maior ou igual que os outros. Tá? Eu sempre vou estar, para qualquer ponto que eu pegar, sempre vai ter um ponto que está acima dele. Nesse caso aqui. Ok. Olha aí a função, né? Uma função quadrática. Você tem uma parábola. Então aqui você percebe que em x igual a 2, você tem o quê? Em x igual a 2, você tem um mínimo local e também global, nesse caso. Pessoal, agora, só falando um pouco de, assim, termos técnicos, né? Se eu perguntar assim, qual é o ponto de mínimo? Qual é o ponto de mínimo? O que é ponto? Ponto é uma coordenada, x e y. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quem é o meu ponto de mínimo global? É o ponto 2 e menos 1. É assim que você vai me responder, certo? Então, qual é o ponto de mínimo? É o ponto 2 e menos 1. Agora, se eu perguntar, qual é o valor mínimo da minha função? Qual é o valor mínimo global? Qual é a resposta? Se eu quero o valor mínimo, então eu estou perguntando qual é a imagem, né, que é o menor valor possível. Então, o valor mínimo para essa função aqui é menos 1. Então, a função ela não consegue chegar abaixo de menos 1. Deu para entender? Então, ó, ponto de mínimo global, 2 e menos 1. Valor de mínimo global, menos 1. É só menos 1. E eu também posso falar, em x igual a 2, eu tenho um ponto de mínimo global. Ou então, também pode falar assim, x igual a 2 é um mínimo global. Apesar de que falta um pouco de formalidade, você pode falar, em x igual a 2 é um ponto de mínimo global. Apesar de que só o x não é ponto, mas você pode falar dessa forma também. Tá? Ok. Olha só esse daí. Esse daí é interessante. Essa é a função x ao cubo menos 3. Nessa função, existe algum ponto de máximo ou mínimo global? Global primeiro. Não, né? Porque ó, a função aqui ela cresce para mais infinito, aqui ela decresce para menos infinito. Então não tem nenhum ponto de máximo e mínimo global. Existe algum ponto de máximo e mínimo local? Tem algum ponto que você consegue? Ó, nessa vizinhança aqui eu tenho o máximo. Inclusive eu vou colocar aqui no GeoGebra. Vamos olhar essa função aqui de perto, né? Então vou colocar aqui x ao cubo menos 3. Tá aqui, ó, tá aqui a função. Existe algum ponto dessa função tal que localmente ela é um mínimo ou máximo? Talvez você pode pensar, olha, bem aqui, professor, acho que bem aqui eu tenho. Mas ó, se eu aproximar, eu não vou conseguir aproximar a ponto de enxergar, mas quando eu aproximo a função, ela sempre vai, para qualquer ponto que eu pegar dela, eu sempre vou ter pontos que estão maior acima dela e pontos que estão abaixo dela. Mas por quê? Porque a função x ao cubo ela é estritamente crescente. Ela sempre cresce, a tua função x ao cubo, no caso x ao cubo menos 3. Então, não existe nenhum ponto aqui que eu pegue do domínio dela, tal que localmente seja máximo ou mínimo.
qualquer intervalo que eu pegar aqui de qualquer lugar da minha função, eu sempre vou ter pontos para qualquer ponto e qualquer intervalo, eu sempre vou ter pontos acima e abaixo dele. Então, por exemplo, isso daqui é um exemplo de uma função que ela não tem máximo nem mínimo, nem global, nem local. Então, nem toda função tem máximo e mínimo. Tá? Então, se você tinha essa ideia, então descarte logo ela. Então, esse daqui é um exemplo que eu lhe dou, uma função que não tem nem máximo, nem mínimo, nem global, nem local. Ok? Então, olha, se a função é estritamente crescente ou estritamente decrescente, pronto, já acabou, ela não vai ter máximo e mínimo. Porque para qualquer intervalo que você pegar, a função sempre vai estar crescendo ou decrescendo. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Ó, perceba o seguinte, para uma função ter um mínimo, né, isso aqui é uma coisa que a gente vai falar no futuro, mas já vou adiantar para vocês. Para uma função ter um mínimo, o que tem que acontecer? Antes desse ponto aqui, a função tem que estar o quê? Ó, decrescendo. E depois dele, a função tem que estar o quê? Crescendo. Então, para a função ela ter um mínimo, o que tem que acontecer? Ela tem que fazer essa curva aqui. Mas para ela fazer essa curva, antes ela tinha o quê? Que está decrescendo e depois crescer. Se ela ficar só decrescendo, ela nunca vai ter um ponto de mínimo. Não é verdade? Ela tem que estar antes decrescendo e depois crescendo. Aí ela forma um mínimo, ou global ou local. E para ela ter um máximo, ou global ou local, antes ela tinha que estar crescendo e depois decrescendo. Para poder ela fazer ali um topo, né? Assim, de uma montanha. Para poder ela ter um ponto de máximo global ou local. Então, agora, se uma função só cresce, então você nunca vai ter um ponto de máximo ou mínimo local. Então, fique com essa ideia na cabeça, que a gente vai precisar dela no futuro. Tá? Beleza. Aí vem um teorema importante. Olha só, gente. Como eu falei, nem toda função tem máximos e mínimos, global ou local. Porém, olha o que diz esse teorema aqui. Ó. Se você tem uma função contínua e o domínio dela for um intervalo fechado, então, com certeza, a função vai ter um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Então, olha só, se a tua função é contínua e o domínio dela é um intervalo fechado, então, com certeza, ela vai ter máximo e mínimo global. Com certeza. O máximo e o mínimo ao mesmo tempo. Então, para um pouco para pensar, olha só. Se tu tem uma função contínua e o domínio dela é um intervalo fechado, é assim, é de A até B fechado, então, com certeza, ela vai ter um valor máximo global e ainda vai ter um valor mínimo global. Global. Global que eu estou falando. Só que, claro, para isso, a função tem que ser contínua em todo o intervalo aqui, ó. E ela tem que ser contínua no intervalo fechado, não é no intervalo aberto. Tem que ser contínua no intervalo fechado. Ok? Beleza. Então, por exemplo, só fazer aqui para vocês, vou colocar aqui no GeoGebra de novo. Então, olha só. A função, vou colocar aqui tangente de x. Olha só. A função tangente de x. Vou colocar aqui x igual a π sobre 2, x igual a menos π sobre 2. Olha só. Essa função aqui, certo? Se eu restringisse ela no meu intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, ela vai ter um máximo local? Global? Não. E o mínimo global? Não. Então, isso aqui está indo contra o nosso teorema? Não. Porque o que diz o teorema? Para ela ter um máximo e mínimo global, ela tem que ser contínua em um intervalo fechado. Essa função tangente, ela é contínua no intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2? Não. Ela é contínua no intervalo aberto, em menos π sobre 2 a π sobre 2. Mas fechado não. Porque π sobre 2 e menos π sobre 2 não faz nem parte do domínio da tua função tangente. Entendeu? Então, isso aqui não é o contra-exemplo do teu teorema. O teorema continua acontecendo. Só que aqui, o meu intervalo não é fechado, é aberto. Então, eu não poderia aplicar o teorema para esse exemplo aqui. Deu para entender? Então, ó, o intervalo ele tem que ser fechado. Então, se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, então você pode garantir que essa função ela tem valor máximo e valor mínimo global. Olha só, um outro teorema muito interessante, teorema de Fermat. Diz assim, ó, se f tiver um máximo ou mínimo local, ó, basta ser local, em um ponto C, e
se a derivada f' de c existir, então a derivada nesse ponto C é igual a zero. Tá? Então, olha só. Se você tem uma função que ela tem um máximo ou um mínimo local em um ponto C, e se a derivada nesse ponto existir, então, com certeza, a derivada nesse ponto é igual a zero. Aqui, vamos voltar aqui para esse desenho que a gente fez. Ó, por exemplo, esse aqui foi o primeiro que a gente viu, certo? Então, bem aqui vocês me disseram, olha, aqui tem um ponto de mínimo global. Se é global, é local. E nesse ponto aqui, a derivada existe? Você olhando a função, existe porque ela não tem bico, né? Então, como é a reta tangente a esse ponto aqui? A reta tangente a esse ponto seria aqui, ó, uma reta horizontal. Né? Pensa, ó, reta tangente a esse ponto aqui é assim, ó, ela vai declinando, declinando, até que ela fica na horizontal. Se a reta tangente a esse ponto aqui é horizontal, então quanto é a derivada dela? Ou seja, quanto é o coeficiente angular dessa reta aqui? É zero, porque ela é uma reta horizontal. Aqui, ó, aqui eu tenho o máximo local e global no caso também, né? Ela tem derivada aqui? Visualmente? Tem, porque não tem bico. Como seria a reta tangente aqui? Seria uma reta horizontal. Ou seja, qual é a derivada aqui nesse ponto? É zero. Aqui, ó, aqui é o máximo local. Se eu fosse colocar a reta tangente a esse ponto, seria uma reta aqui, ó, horizontal. Aqui, a mesma coisa. Então, é isso que o teorema diz. Se você tem uma função onde no ponto da função tu tem o máximo ou mínimo local e a derivada existir, então a derivada nesse ponto é zero. Ou seja, a reta tangente nesse ponto é uma reta horizontal. Deu para entender, gente? Ó, porque ó, tem que ter, assim, uma função que ela é derivável, para ela ter essa transição de crescente para decrescente, ela vai passar pelo zero, se ela for derivável em todo o seu domínio, né? Por exemplo, ó, antes desse ponto aqui, a função ela só crescia, ó, então a reta tangente dela estava assim. Só que cada vez mais o coeficiente era menor. Para ela começar a decrescer, a reta tangente ela tem que fazer essa oscilação aqui. Só que nessa oscilação ela vai ficar o quê? Totalmente na horizontal, que é justamente quando ela passa de crescente para decrescente, ou então de decrescente para crescente. Então, sempre quando você olhar, observar esse negócio de máximo ou mínimo, lembre sempre da derivada, porque isso vai ajudar muita gente no futuro. Tá? Então, ó, antes do ponto, a função tinha que estar crescendo e depois decrescendo. Mas para isso, ó, a reta tangente ela fez essa oscilação. Ela estava assim, passou para cá para depois passar a ser assim. Tá? Aí ela tem que fazer essa oscilação aqui na inclinação dela. Até que uma hora ela chega aqui a ficar totalmente na horizontal, que é justamente quando tem a transição do crescente para o decrescente, ou vice-versa. Ok? Tá. Esse é um teorema muito importante que a gente vai usar também. Agora, olha só. A recíproca do teorema não é verdadeira. Como assim? Olha só. Ele está me falando que se eu tenho um máximo e um mínimo local e a derivada existir, então a derivada é zero. O que seria a recíproca? Significa o seguinte, que se a derivada é zero, então eu tenho um máximo ou mínimo local. Mas isso não é verdade. A derivada de uma função num ponto pode ser zero e aquele ponto pode não ser nem de máximo nem de mínimo. Não necessariamente vai ser de máximo ou mínimo. Um exemplo disso aqui, ó, é a função x ao cubo. A função x ao cubo, quando você deriva ela, ela é derivável em todo o seu domínio. Quando você deriva ela, você tem 3x ao quadrado. Quando x é zero, a derivada de zero é zero. Ou seja, para esse ponto aqui, x igual a zero, a reta tangente a esse ponto é uma reta horizontal. Só que esse ponto aqui, ele é máximo ou mínimo local? Não. Então, eu acabei de te dar um contra-exemplo. Então, nem sempre, se a derivada de uma função é zero naquele ponto, aquele ponto é de máximo ou mínimo. Mas o contrário é verdade. Se o ponto é de máximo ou mínimo e a derivada existir, então, com certeza, a derivada naquele ponto é zero. Tá? Olha só esse outro exemplo aí, tá, gente? Por isso que eu digo assim, ó, olha o que diz o teorema. Se f tiver o máximo ou mínimo local e se a derivada existir, aí sim a derivada é zero. Mas uma outra condição é que a derivada tem que existir. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é a minha função módulo, né? Eu tenho um mínimo local para ela. Aí, olhando para o gráfico, tem um mínimo local. Ou seja, um ponto
onde para nenhum outro valor vai ser abaixo dele? Tenho, né? Bem aqui. Justamente onde eu tenho o bico da minha função. Além de local, esse mínimo é global também, certo? Agora eu pergunto, nesse ponto aqui, que é o ponto de mínimo global, eu tenho derivada? Não. Por quê? Porque eu tenho bico. A gente até já calculou isso em sala, a gente mostrou que essa função ela não é derivável em x igual a zero. Mas em x igual a zero eu tenho um ponto de máximo mínimo, nesse caso global, mínimo global. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem todo ponto de máximo ou mínimo é um ponto que a função é derivável. Então, pode acontecer também da função não ser derivável em um ponto e esse ponto ser de máximo ou mínimo local. Óbvio, desde que esse ponto faça parte do domínio da tua função. Por exemplo, esse aqui, ó, x igual a zero, eu não tenho derivada nele, mas x igual a zero faz parte do domínio da minha função f? Faz. Então, pode acontecer nesse ponto aqui dele ser um ponto de máximo ou de mínimo local ou global. Ok? Beleza. Então, aí vem uma definição que é uma das definições mais importantes para a gente aqui nessa etapa do curso, que é a definição de ponto crítico ou número crítico. Então, olha só, o que é um ponto crítico de uma função? Um ponto crítico de uma função é um número c no domínio da função, tal que a derivada nesse ponto é zero ou a derivada nesse ponto não existe. Então, ponto crítico de uma função é um ponto onde a derivada não existe ou a derivada nesse ponto é zero. Só que calma lá, esse ponto ele tem que fazer parte do domínio da tua função. Se esse ponto não faz parte do domínio da tua função, então você não pode chamar ele de ponto crítico da função, você nem faz parte do domínio da função, certo? Então, para ser ponto crítico, primeira coisa, tem que estar no domínio da função. Segunda coisa, derivada nesse ponto tem que ser zero ou não existe. Tá? Então, daqui hoje, saiam principalmente com essa ideia na cabeça, do que é um ponto crítico. Porque a gente vai usar muito essa definição a partir de agora. Tá? Você precisa saber calcular pontos críticos de uma função, precisa saber trabalhar com eles, eles vão lhe dizer onde tem máximos e mínimos, vocês vão ver. Então, agora que a gente já sabe, olha só, encontre os pontos críticos da função x² menos 4x mais 3. Então, vamos lá. A gente vai calcular esses pontos críticos aí, tá? Então, olha só, a minha função, ele não me restringiu no meu domínio, então o domínio são todos os reais, né? Já que eu tenho um polinômio aí. A minha função é x² menos 4x mais 3. Eu quero encontrar ponto crítico. A primeira coisa que você faz para encontrar ponto crítico é o quê? De uma função. Você deriva ela, primeira coisa. Né? O ponto crítico tem a ver com a derivada. Então, você vai derivar essa função aqui. Ó. Quando eu derivo a minha função f, eu vou derivar x², que vai ficar 2x. Eu vou derivar menos 4x, vai ficar menos 4. Derivada de 3 é 0. Então, a derivada desse polinômio é esse daqui, 2x menos 4. Tá. O que é um ponto crítico? É um ponto no domínio da minha função. Aqui o domínio são todos os reais. Então, vai ser um ponto onde a minha derivada aqui é igual a 0 ou a derivada não existe. Só que um polinômio, ele é derivável em todo o seu domínio, certo? Então, não vai existir nenhum ponto aqui onde a derivada não existe. Vou até escrever isso aqui para vocês. Então, olha só. Como f é um polinômio, ele é derivável em todo o seu domínio. Então, ó, porque para achar ponto crítico, você tem que saber onde a derivada não existe. Mas se você tem uma função que é derivável em todo o seu domínio, então você ignora essa condição. Você vai olhar só para outra condição. Qual é? Que a derivada tem que ser 0. Então, como f é um polinômio, ele é derivável em todo o seu domínio. Logo, para achar os pontos
Aqui eu estou escrevendo só na primeira vez, depois você já sabe. Então, para achar os pontos críticos, basta tomarmos... Olha, se eu sei que a derivada existe todo o domínio, então eu vou ter que partir para outra condição. Qual é a outra condição? Que essa derivada tem que ser igual a 0. Então, eu vou ter que considerar que f' de x é igual a 0. A minha função derivada é 2x menos 4. Então, olha só, tem que considerar que 2x menos 4 é igual a 0, para eu poder achar os pontos críticos. Então, aqui, eu acho o quê? Eu acho o ponto x igual a 2. Então, quando eu resolvo essa minha equação aqui, eu acho x igual a 2. Ou seja, em x igual a 2, a derivada dessa função é 0. Então, x igual a 2 é meu ponto crítico. Então, nesse caso aqui, ó, x igual a 2 é ponto crítico. Eu não estou falando que ele é um ponto de máximo ou mínimo local ou global. Estou falando que ele é ponto crítico. Agora, o fato dele ser ponto crítico não garante que ele é máximo ou mínimo. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não seja nem de máximo nem de mínimo, tá? Mas tá. Então, essa função aqui, eu achei o x igual a 2, ponto crítico. Existe um outro ponto crítico para ela? Para essa função? Não. Porque para ser ponto crítico tem que acontecer duas coisas. Ou a derivada tem que ser 0, mas o único ponto em que a derivada é 0 é o x igual a 2, ou a derivada não existe. Só que esse polinômio aí, como ele é polinômio, a derivada existe em todo o seu domínio. Né? Então, o único ponto que satisfaz a minha definição de ponto crítico é o x igual a 2, porque é o único ponto onde a derivada é igual a 0. Deu para entender, gente? Então, para essa função, ela só tem um ponto crítico, que é o x igual a 2. Agora, eu vou jogar essa função no GeoGebra para a gente descobrir se x igual a 2 ele é um ponto de máximo ou de mínimo, ou ele é nenhum dos dois. Né? A função é um segundo grau, então já dá até para saber, né? Esse ponto é de quê? Ele é um ponto de máximo global, que já que é x quadrado, então é uma parábola, né? Com cavidade, nesse caso, é para cima, desculpa. Então é um ponto de mínimo global. Tá, então vamos lá. Vou colocar aqui a função que a gente acabou de ver. Ela é x quadrado, x ao quadrado, menos 4x, mais 3, né? Tá aqui. Olha. Então, em x igual a 2, eu tenho um ponto de mínimo global. Então, vou até marcar aqui, ó. Vou marcar o ponto 2, f de 2. Está aqui, ó. Então, esse ponto aqui é o único ponto crítico da minha função. Além disso, você olhando aqui para a função, você percebe que ele é um ponto de mínimo global. Nesse caso, a gente dava para saber que ele era um ponto de mínimo global só por causa do que você sabe como é uma função do segundo grau, um polinômio de segundo grau, que é uma parábola. Aí basta você ver a concavidade dela, se é para cima ou para baixo. Aí nisso você já descobre se a função ela tem um ponto de mínimo ou máximo global. Tá? Tá, mas vamos resolver outro exemplo. Olha esse caso aí. Ó. Encontre os pontos críticos dessa função. X mais 1 sobre x. Então vamos lá. Aqui eu já não vou escrever tanto. Então vamos lá. A minha função é essa daí, ó. Ela é x mais 1 sobre x. Eu quero achar os pontos críticos. Então, a primeira coisa que eu faço é derivo a minha função. Então, vou derivar isso daqui. Então, vamos lá. A derivada de x é quanto? É 1. A derivada de 1 sobre x, eu vou ter que derivar o quê? 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Tem que derivar isso daqui. Então, isso aqui vai ser igual a 1. A derivada de x elevado a menos 1, esse menos 1 desce, então vai ficar menos x elevado a menos 1 menos 1. Menos 1, menos 1. Então, a derivada da minha função, ela vai ser a função 1, e aqui vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Ok, essa é a derivada da minha função. Essa função aí, existe algum ponto onde a derivada não existe para essa função?
que vocês acham? Existe algum ponto da minha função onde ela não é derivável? Qual é o ponto? Pois é, vamos lá. Olhando só para a função derivada, você percebe, mas essa função aqui não existe para x igual a zero. Então, x igual a zero é um ponto crítico da minha função? Sim ou não? Não é um ponto crítico. Por que não é um ponto crítico? Porque x igual a zero faz parte do domínio da tua função? Não. Então, x igual a zero não é ponto crítico, porque para ser ponto crítico, a primeira coisa tem que fazer parte do domínio da tua função. X igual a zero não faz parte do domínio da tua função. O domínio dela aqui, vamos relembrar, o domínio de f é igual a todos os reais menos o zero. Então, não posso dizer que zero é ponto crítico, né? Posso dizer de qualquer outro número real, mas do zero não, porque ele não faz parte do domínio da minha função. Tá? Então, ignora o zero. Tá. Então, essa minha função aqui, tirando o zero que não faz parte do domínio dela, para qualquer outro ponto, ela é derivável? É. Para qualquer outro ponto, ela é derivável. Então, se eu quero descobrir o ponto crítico dessa função aqui, eu vou ter que fazer o quê? Apenas igualar a zero e ver quais são as raízes. Tá? Então, vamos lá. Então, para encontrarmos os pontos críticos, considere. Então, a única coisa que a gente vai considerar aqui é que essa função vai ser igual a zero. Então, a gente vai considerar que f' de x é igual a zero. Ou seja, que isso daqui é igual a zero. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre x ao quadrado é igual a zero. Esse 1 aqui, deixa eu melhorar. Tá, então vamos lá. Você vai ter que resolver essa equação aí, né? Então, eu vou tirar aqui o MMC. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar x ao quadrado no MMC. X ao quadrado sobre 1 é x quadrado vezes 1. Vai ficar x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Olha lá. Eu estou falando que uma fração é igual a zero. Aí você está acostumado a fazer o quê? Pegar isso aqui, passar para lá e zerar, né? É isso que a gente está acostumado. Tudo bem, mas vamos olhar isso aqui de uma outra forma, tá? Olha lá, você tem uma fração. Você está falando que isso sobre isso é igual a zero. Porém, numa fração, o denominador pode ser zero? Não. Quer dizer o quê? Que sempre que você tem uma fração igual a zero, isso acontece se somente se o numerador for igual a zero. Deu para entender? Esse que é o raciocínio. Então, não é simplesmente jogar isso aqui para lá, né? O que você faz aqui é raciocinar. Se isso aqui é igual a zero, então isso aqui só pode acontecer o seguinte, disso aqui ser zero, já que isso aqui não pode ser o zero. Então, isso daqui implica que x ao quadrado menos 1 é igual a zero. X ao quadrado menos 1 é igual a zero vai acontecer, isso aqui se somente se. Isso aqui vai acontecer se x for igual a mais ou menos 1. Ou seja, em x igual a mais ou menos 1, eu tenho o quê? Um ponto crítico. Eu não estou dizendo que isso aqui é máximo ou mínimo. Estou dizendo, estou falando só que esse ponto aqui, ou mais 1 ou menos 1, são pontos críticos da minha função. Deu para entender? Então, como é que você acha ponto crítico? Deriva a função e depois você observa onde é que a derivada não existe, desde que aquele ponto faça parte do domínio da tua função, e onde é que a derivada é zero. Então, é bem simples. Agora, vamos ver de novo no GeoGebra? Vamos analisar esses pontos aqui. Vamos lá. Vou ver, colocar aqui para a gente observar. Tá, a minha nova função agora, ela é x mais 1 sobre x, né? Tá, ela é assim, tá aqui a minha função. Aí, eu tenho agora o meu ponto, a gente achou o ponto 1, f de 1, opa, esse ponto bem aqui, e a gente também achou o ponto menos 1, f de menos 1. Olha, então, em x igual a 1, que eu vi que era ponto crítico, olhando aqui o gráfico no GeoGebra, eu percebo que esse ponto aqui é um ponto de quê, gente? É um ponto de mínimo. Local ou global? Não, é global? Vamos lá. Não é global.
né? Porque ó, aqui embaixo eu tenho pontos cujo valor é menor que ele, mas é local? É. Então, essa função tem um mínimo global? Não. E x igual a menos 1, ó, eu tenho esse ponto B. Esse ponto, ele é máximo global, mas é máximo local? É. Então, essa função, ela tem um ponto de mínimo local e um ponto de máximo local, mas ela não tem máximos e mínimos globais. Ok? Beleza. Ah, então, se eu perguntar para vocês aqui, me diga um valor de mínimo local. Valor de mínimo local, o que você vai me responder? Você vai olhar para o ponto de mínimo local, né? Onde é o ponto de mínimo? É esse daqui. Qual é o valor nesse ponto na imagem? É 2. Então, 2 é um valor de mínimo local para essa função aqui. E me diga agora um valor de máximo local. Menos 2, ó. Porque aqui tem o teu ponto B é o máximo local, e o valor nesse ponto é menos 2. Então, menos 2 é um valor de máximo local para esse ponto aqui. Ok? Beleza. Vamos continuar aqui, então. Ó, o nosso teorema ele pode ser reescrito dessa forma aí, ó. Se f tiver um máximo ou mínimo local, então C é um número crítico de f. Tá? Então, ó, se tu tem um ponto, hoje nesse ponto tu tem um máximo ou mínimo local, então com certeza esse ponto é um ponto crítico. Ou seja, ou nesse ponto a derivada é zero, ou nesse ponto a derivada não existe, que era o caso da função modular. Tá? Aí, agora, olha só, eu falei para vocês que toda função contínua em um intervalo fechado, tem aquele teorema, toda função contínua em intervalo fechado, com certeza ela tem um ponto de máximo e de mínimo globais, certo? Agora a gente vai estudar um método para calcular quem são os máximos e mínimos globais nessa função. Tá? Então, esse método é conhecido como método do intervalo fechado, porque ele só funciona se o teu intervalo for fechado, o teu domínio for um intervalo fechado e a tua função for contínua nesse intervalo. Então, como é que é esse método? Olha só, se eu quero encontrar valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua em intervalo fechado, e eu sei que eles existem, porque aquele teorema me garante que ele existe, eu vou ter que fazer 3 etapas. Primeira, eu vou encontrar os valores de números críticos de f em um intervalo aberto. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é achar os pontos críticos da minha função nesse intervalo. E vou jogar o valor da função nesses pontos. Está aqui, ó, encontrar os valores, depois eu vou encontrar os valores de f nos extremos dela e, por último, comparar. Então, resumindo, você vai ter uma função de intervalo fechado. Qual é a primeira etapa? É calcular os pontos críticos e jogar o valor deles na função, para saber qual é o valor na função nesses pontos. Segundo, você vai calcular o valor da função nos extremos, a e b. E terceiro, você vai comparar os valores. Né? O que for o maior valor de todos é o máximo absoluto. O que for o menor valor de todos é o mínimo absoluto. Então, são essas 3 etapas. Então, por exemplo, vamos lá. Encontre os valores máximos e mínimos absolutos dessa função. X ao cubo menos 3x² mais 1, nesse intervalo aí, ó, menos meio e 4. Então, vamos fazer aí pelo método de intervalo fechado. Então, vamos lá. O objetivo aqui é encontrar o máximo e o mínimo globais para essa função aí nesse intervalo fechado. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso daí? Vou escrever aqui a minha função. A minha função f, ela é x ao cubo menos 3x² mais 1. E o meu intervalo é menos 1 sobre 2 a 4, fechado. Essa função, ela é contínua? É porque ela é um polinômio, né? Ela é contínua em intervalo fechado? Nesse intervalo fechado? É também. Então, existe máximo e mínimo global para esse intervalo aqui? Existe. É isso que eu vou descobrir agora. Então, primeira etapa, olha só. Então, a minha primeira etapa são os pontos críticos. Vou até fazer devagar essa questão. Primeira etapa, para você achar o máximo em absoluto, é calcular quem são os pontos críticos dessa função aqui. Então, para você calcular ponto crítico, você vai derivar a sua função, ou seja, a derivada disso daqui
vai ser 3x ao quadrado. A derivada disso daqui vai ser menos 6x. A derivada de 1 é 0. Isso aqui é um polinômio. Então, ele é derivável em todo o seu domínio, certo ou errado? Certo. Então, nesse caso aqui, se eu quero achar ponto crítico, basta eu igualar a minha derivada a 0. Então, é isso que eu vou fazer. Então, olha só. Agora que eu achei isso daqui, eu vou igualar a 0 para achar ponto crítico. Igualando isso daqui a 0, eu vou colocar o 3x em evidência. Ó. 3x, aqui vai ficar x, aqui vai ficar 2. Então, quando eu igualo essa função aqui a 0, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Tá? Isso aqui é um produto, esse vezes esse. Eu estou igualando ele a 0. Ora, mas se eu digo que um produto é 0, isso acontece, eu tenho duas opções, né? Duas possibilidades. Isso aqui vai ser 0 se isso daqui for 0 ou se isso daqui for 0. Então, quais são as raízes aqui dessa minha equação? A primeira raiz, se eu considerar que isso aqui é 0, então é porque x é 0. Então, x é igual a 0, ou eu também posso considerar que x, se isso aqui for igual a 0, então é porque x igual a 2. Ok? Gente, aqui vocês podem resolver como vocês quiserem. Pode usar Bhaskara, pode calcular delta aqui, depois de calcular as raízes, não tem nenhum problema. Só estou fazendo assim para ser um pouco mais rápido, né? E para você ver uma outra forma de resolver uma equação do segundo grau. Ok? Então, aqui a gente consegue resolver sem usar fórmulas, só usando raciocínio mesmo aqui. Então, está aqui. As raízes dessa minha equação é x igual a 0 e x igual a 2. Então, x igual a 0 e x igual a 2 são os pontos críticos da minha função. Só que calma lá, gente, olha só. Eu tenho que perceber agora se esses pontos fazem parte do meu intervalo fechado. Porque, por exemplo, se eu calculasse ponto crítico e desse fora do meu intervalo, eu ia ignorar ele, certo? Porque se ele não faz parte do intervalo que eu estou trabalhando aqui no domínio, então ele não interessa para mim. Tá, só que 0 faz parte desse intervalo? Faz, né? Então, ele interessa para mim. X igual a 2 faz parte desse intervalo aqui? Interessa, faz. Então, ele também interessa para mim, tá? Então, eu vou olhar para ele e eu vou olhar para ele. Esses dois. Se aqui desse x igual a 5, por exemplo, x igual a 5 fazia parte do intervalo? Faria parte do intervalo? Não. Aí, o que eu ia fazer? Eu ia ignorar ele completamente e olhar só para o outro ponto crítico. Deu para entender? Então, não é só calcular ponto crítico. Agora, você tem que ver que você está no intervalo fechado. Então, esse ponto crítico tem que fazer parte do intervalo fechado que você está trabalhando. Tá. Só que essa primeira etapa não acaba aqui. Não é só calcular ponto crítico. É calcular o valor da função nesses pontos críticos. Agora que você já sabe que são os pontos críticos, você vai calcular o f de 0, isso é na função, não é na derivada dela, é na função. Então, você vai calcular o f de 0 e você vai calcular o f de 2. Esse que a gente vai fazer agora. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Então, vou escrever assim. Sendo assim, então, olha só. O f de 0, isso é na função, vai ser 0 ao cubo, vamos lá, 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 1. Aqui é fácil, né? 0, 0, só sobrou 1. Então, olha só, o valor deu 1. Agora, eu vou calcular o f de 2. O f de 2, ele vai ser 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1. Aí, isso aqui vai ser igual a 8. Aqui, 3 vezes 4 dá 12, então vai ficar menos 12, mais 1. 8 mais 1, 9, menos 12, isso daqui vai dar menos 3. Então, primeira etapa, calcula os pontos críticos da tua função e joga eles na função para ver quanto dá o valor. Então, esse aqui é o valor do f0, esse aqui é o valor de f2. Então, aqui deu 1 e aqui deu menos 3. Tá, vamos para a segunda etapa agora. Então, qual é a segunda etapa? Você vai calcular os pontos da tua função nos extremos dela. Por que nos extremos? Porque pode acontecer no extremo eu ter um valor maior ou menor.
Quer ver? Ó? Por exemplo, digamos que tem uma função assim. Ela está no intervalo fechado. Ó. Ela está aqui. Ela é assim. Ela só é isso daqui. Ela está limitada daqui para cá. A tua função. Então, olha só. Aí tu acha esse ponto aqui, tu acha esse ponto aqui. Aí tu olha, esse daqui é um ponto de máximo local. Esse aqui é um ponto de mínimo local. Mas ele é o mínimo global? Não, né? Porque, ó, esse extremo aqui, ó, nesse ponto, ele é menor que esse valor aqui. Então, na verdade, esse extremo aqui que é o valor de mínimo global. Esse aqui é o máximo global? Não, também, porque aqui no outro extremo, ganha desse, em termos de maior, né? Então, esse daqui que é o máximo global. Então, por isso que a gente vai calcular agora só nos extremos, porque pode acontecer de nos extremos eu ter o mínimo ou máximo global, tá? Então, ó, segunda etapa. Calcular o valor de f nos extremos do intervalo. Então, você vai olhar para o seu intervalo e vai calcular o valor de f nos extremos dele. O nosso intervalo é de menos meio até 4. Então, eu vou calcular o f de menos meio, vou calcular o f de 4. Então, vamos lá. Vou calcular aqui f menos meio. Então, isso daqui vai ser igual a menos meio ao cubo menos 3 vezes menos meio ao quadrado mais 1. Então, vamos lá. Menos meio ao cubo, aqui vai dar negativo ainda, porque está ao cubo, então vai ficar menos 1 à oitava. Aqui, ó, menos meio ao quadrado, isso aqui vai dar positivo. Meio com meio vai dar 1/4. Positivo com negativo vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 3 sobre 4. E aqui é 1, né? Ok, então agora a gente vai tirar o MMC. Qual é o MMC entre 8, 4 e 1? É o 8, né? Então, isso aqui vai ser... Você coloca aqui o 8. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 8 dividido por 1 dá 8. Vezes 1 dá mais 8. Então, ó, menos 7 mais 8, isso aqui vai dar 1/8 positivo. Então, 1/8 é o valor da função em menos meio, que é um extremo. A gente vai calcular para o outro extremo. Então, vamos lá. Isso aqui é para um, agora para o outro. A gente vai calcular o f para x igual a 4. Então, isso aqui vai ser igual a 4 ao cubo menos 3 vezes 4 ao quadrado mais 1. 4 ao cubo vai dar 64. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes menos 3 vai dar menos 48. Mais 1. Aí, isso daqui vai dar 16. 16 mais 1, isso aqui vai dar 17. Tá certo, né? 58, ok. Tá, agora a gente vai para a terceira e última etapa. Então, vamos lá. Na terceira e última etapa, a gente vai comparar os resultados que a gente obteve. Então, vamos lá. Para a gente descobrir quem é o máximo e mínimo global. Terceira etapa. Comparar os resultados. Então, quais foram os resultados? Eu vou colocar aqui na ordem crescente. Então, a gente achou o f de menos meio, a gente viu que ele era 1/8. A gente calculou o f de 0, lá no ponto crítico, a gente viu que ele era igual a 1. A gente calculou também o f de 2, que era outro ponto crítico, a gente achou o valor menos 3. E a gente calculou o f para quando x igual a 4, e a gente viu que isso aqui deu 17.
Então, ó, a gente calculou o valor da função nesses 4 pontos. Agora a gente vai comparar. Qual deles tem o menor valor? O terceiro, né? Ó, f de 2 igual a menos 3. Aqui é positivo, positivo, aqui é positivo. Então, aqui o menor valor deles é esse daqui. Então, ó, bem aqui é o que tem o menor valor. Então, posso falar que x igual a 2 é mínimo global. Ou seja, o ponto 2 e menos 3 é o ponto de mínimo global para essa função nesse intervalo fechado. Tá, agora falta achar o máximo. Então, desses 3 que sobraram, qual é o que tem maior valor? É o último, né? 17. Então, ó, bem aqui, no extremo do intervalo, eu tenho um ponto de máximo. Então, x igual a 4 é máximo global. E qual é o valor de máximo global? 17. Qual é o valor de mínimo global? Menos 3. Qual é o ponto de mínimo global? 2 e menos 3. Qual é o ponto de máximo global? 4 e 17. Ok? Então, pronto. Ó, nesse caso aí, eu sempre tenho que comparar os resultados, porque o meu mínimo global veio de um ponto crítico, mas o meu máximo global veio de um extremo, lá do meu intervalo. Né? Então, nem sempre isso pode variar. Pode acontecer dos 2 pontos críticos serem o máximo e mínimo global. Pode acontecer que nenhum deles seja, que sejam os extremos. Pode acontecer de você ter apenas um ponto crítico nesse intervalo, ou nenhum ponto crítico. Ou então 3, 5, 10 pontos críticos. Depende do intervalo fechado, depende da função. Tá? Aqui coincidiu de eu ter 2 pontos críticos e 2 nos extremos. No extremo sempre vai ter 2, obviamente, né? Os extremos, mas ponto crítico pode variar esse número de pontos. Deu para entender, gente? Tá, então bora olhar o gráfico, né? Agora, hoje a gente está comparando todos os gráficos para ver se a gente acertou as questões. Então, agora a minha função vou colocar aqui. Eu quero colocar aqui só a função, o valor inicial e final. A função, ela é x ao cubo menos 3 x ao quadrado, x ao quadrado mais 1. Aí o valor inicial dela é menos meio e o valor final dela é 4, né? Eu acho que... Não sei se isso aqui vai dar certo, deixa eu ver. Ah, deu. Deixa eu apagar aqui esse ponto, apagar aqui esse ponto. Ok, deu isso aqui mesmo, né? X ao cubo menos 3 ao quadrado mais 1. E o x está entre menos meio e 4, tá? Eu coloquei um parêntese a mais, mas não tem problema. Então, a gente vê aqui como é que é a minha função. Então, tá aqui, ó. Essa é a minha função. Tá aqui, ó. Como ela é. Então, o que a gente descobriu ali nos nossos cálculos? A gente descobriu, por exemplo, que o ponto 0 e f de 0... Não é 0, né? Ele chamou de p. Que o ponto 0 e o p de 0 era um ponto crítico. Ou seja, ó, nesse caso aqui, onde a derivada é igual a 0. A gente também viu que o ponto 2 e o p de 2 era outro ponto crítico. Ó. Nesse caso aqui, ó, a derivada também é igual a 0. Tá? A gente descobriu aqui nos nossos cálculos que o ponto 2 e menos 3, que é esse ponto D, para essa função nesse intervalo fechado, ele é o ponto de mínimo global. E olha, é verdade. Esse ponto D aqui é o ponto de menor valor para essa função nesse intervalo fechado. A gente viu que esse outro ponto aqui, o extremo, que é o ponto 4 e P4, ó, é o ponto de máximo global, que é o ponto que está no extremo da tua função. Deu para entender? Então, ó, nesse caso a gente acertou. Então, você tinha esses 2 pontos críticos, esse aqui era o máximo local, mas não era o máximo global, porque o extremo ganhou dele.
Agora, esse daqui era o mínimo local e também é global, porque nenhum ponto no extremo ganhou dele. Deu para entender, gente? Ok. Tá, a gente tem só 10 minutos, então, ó, tá até aqui o gráfico da minha função. Já estava até aí pronto para vocês. Tá, a gente tem 10 minutos, então bora pelo menos fazer uma parte dessa questão aí. Aí o que não dá para a gente fazer, vocês terminam em casa, tá? Então, olha só, é a mesma história, é o mesmo raciocínio, só que mudou a função e mudou o intervalo, né? Então, a minha função agora é x menos 2 cosseno de x e nesse intervalo. Agora, eu vou fazer essa rapidinho, porque essa daí tem alguns raciocínios a mais, né? Já que ela é uma função que não é um polinômio. Então, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui o meu intervalo. Eu vou apagar aqui. E vou apagar aqui. Tá. Aí a minha função agora, ela é x menos 2 cosseno de x. E o meu intervalo fechado agora é menos π e π. Tá. Essa função ela é contínua em todo o seu domínio, em especial ela vai ser contínua aqui. Então, com certeza, ela vai ter um ponto de máximo mínimo global. Aí, o que eu faço? Primeira etapa, calculo a derivada dela. Então, eu vou derivar x, que vai ser 1. Eu vou derivar menos 2 cosseno. Menos 2 é constante, então, preserva ele. Derivando o cosseno, vai dar menos seno. Então, a derivada disso daí vai ficar mais 2 vezes o seno de x. Ok? Aí, eu vou pegar minha derivada e vou igualar a zero. Aí, olha só, presta atenção. Se eu estou igualando isso aqui a zero, ó, eu vou isolar o meu seno. Tá? Então, aqui vai ficar seno de x é igual a menos meio. Então, quem vai ser o meu x? Olha só, o meu x ele vai ser o arcosseno de menos meio. Ou seja, o x ele vai ser o meu ângulo, cujo seno vai dar menos 2. Menos 2 não, menos meio. Só que, olha, o meu intervalo é esse daqui, é de menos π até π. Então, vamos olhar agora para o círculo trigonométrico aqui. Vou colocar ele bem aqui. Então, vamos lá. Olha, o meu intervalo é de menos π até π. Então, menos π é quando você dá uma volta no sentido para cá, né? Você vai dar uma volta no sentido horário. Então, vai ser daqui até aqui, que é o menos π. Ó, daqui para cá é o menos π, indo no sentido horário. E quem é de 0 a π é daqui até aqui, só que no sentido anti-horário, o sentido usual que a gente está acostumado. Tá? Então, esse intervalo aqui, menos π até π, ele cobre todo o seu círculo, mas não no sentido usual, como a gente está acostumado. Daqui dá uma volta completa. Não. Ele dá, na verdade, ele começa em menos π, ou seja, ele começa aqui e vem até aqui o π, de novo. Deu para entender? É isso que ele está fazendo. Então, na verdade, ele está começando aqui e daqui que ele vai dar uma volta completa no sentido anti-horário, até chegar aqui. Beleza. O que eu quero saber, para esse intervalo de menos π a π, quais são os arcos cujo seno é menos meio? Então, vamos lembrar aqui uma coisa, né? Aqui no meu primeiro quadrante, quem é positivo? Todo mundo, né? A gente colocava até um U aqui, que é universal. Todo mundo aqui é positivo. Aqui, no segundo quadrante, quem é positivo? Apenas o seno, né? Aí colocava o seno aqui. Aqui, quem é positivo? Tangente. Então, você colocava um T aqui. E aqui no último, quem é positivo? Cosseno, né? Você pode olhar também olhando aqui os eixos, né? Porque aqui é o eixo seno e aqui é o eixo cosseno. Aí daqui para cá, óbvio que a cosseno vai ser positivo, porque você está olhando no eixo x. E daqui para cima, lógico que o seno vai ser positivo, porque você está olhando no eixo y. Tá? Beleza. Aí o que eu quero saber, além disso, além de eu saber os sinais, quando é que o meu seno é meio? Meio positivo. Vamos pensar em meio positivo. Né? Quando é que é? Quando o meu ângulo é quanto? É 30, né? O seno de 30 é meio positivo. Né? Tá. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui... Deixa eu ver se eu faço isso... Não, tá bom. Deixa como tá. Porque eu estou tentando ser mais rápido por causa do tempo, mas o que não der, vocês fazem em casa. Então, vamos lá. Eu sei que o seno de
30, quanto é o seno de 30 em radianos, falando em radiano? É π sobre 6. Então, eu sei que o seno de π sobre 6 é igual a meio. Ok, mas eu não quero meio, eu quero quanto? Eu quero menos meio. Porém, gente, a função seno é uma função ímpar. Então, eu sei o seguinte, ó, que o seno de menos x, o que é uma função ímpar? É quando o seno de menos x é igual a menos seno de x, não é isso? Então, o seno de menos π sobre 6 é igual a menos o seno de π sobre 6. Que isso aqui vai dar igual, seno de π sobre 6 é meio, então isso aqui vai dar menos meio. Então, ó, um dos ângulos que eu tenho aqui, para isso aqui dar zero, é o menos π sobre 6. Tá? O seno de menos π sobre 6 é igual a menos seno de π sobre 6, que é igual a menos meio. Então, achei o ângulo. Agora, esse valor aqui está dentro desse intervalo? Tá. Então, ele vai ser um valor meu. Beleza. Então, eu sei que em 30 graus eu tinha 1 sobre 2, o valor do seno. Aqui, no segundo quadrante, qual é outro valor que também o seno era 1 sobre 2? Era meio. Vocês lembram? 150. Muito bem, 150 graus. Só que agora é tudo em radiano aqui agora. Agora complicou, né? É 5 sobre 6 π. Tá? 5 sobre 6 π. Então, vou apagar aqui. A parte mais importante desse problema é vocês entenderem essa etapa aqui, que o resto você já sabe como é que faz, tá? Então, eu vou fazer devagar essa etapa e as outras vocês podem fazer em casa. Então, vamos lá. Revisando, o que a gente quer? Eu quero achar os arcos, tá aqui o seno dá menos meio. Só que eu sei que o seno é uma função ímpar. Então, eu sei o seguinte, ó, que se eu tenho um x, se o seno de um ângulo x é meio e seno é uma função ímpar, então, olha só, eu vou ter que o seno de menos x é igual a menos seno de x, né, que é igual a menos meio. Então, qual é a estratégia que eu estou usando aqui? Eu estou trabalhando só onde o seno é positivo. Eu quero saber onde o seno é meio. E quando eu descubro onde o seno é meio, então, para eu descobrir onde ele é menos meio, basta eu trocar o sinal desse meu ângulo, esse que eu estou fazendo. Então, o primeiro ângulo que eu sabia que o x, que o seno era meio, era 30 graus, que é π sobre 6. Só que eu não quero meio, eu quero menos meio. Então, eu só fiz trocar o sinal. Então, eu sei que o seno de menos π sobre 6 vai dar menos meio. Então, um dos meus pontos críticos é menos π sobre 6. Então, x igual a menos π sobre 6. Aí tá. Aí, o Leão me falou que outro ponto, outro ângulo, tal que o seno é meio, seria 150 graus, que é 5π sobre 6. Só que eu não quero onde o seno é meio, eu quero onde ele é menos meio. Então, qual seria esse outro ponto? Se em 5π sobre 6 ele é meio, então em menos 5π sobre 6 ele vai ser quanto? Ele vai ser menos meio. Então, o outro valor para cá vai ser para x igual a menos 5π sobre 6. Então, presta atenção, gente. Nesse caso aqui, eu tenho uma função trigonométrica, eu tenho uma equação com uma função trigonométrica, então ela já é um pouco mais, digamos, delicada de você fazer, né? Então, aqui, ó, você vai ter que olhar para o intervalo que ele te deu, de menos π a π, e apenas para esse intervalo você vai achar os valores, tal que o seno de x vai dar menos meio. Ok? Beleza, gente. Para esse intervalo aqui, tem outro valor que o seno é menos meio? Só para esse intervalo aí. Não, não tem mais, né? Porque você vai ter que achar um outro valor de 0 a π, tá, que o seno desse meio. Só que de 0 a π, o seno de x só dá meio se o teu x for π sobre 6 ou 5π sobre 6. Não tem outro valor de 0 a π. Né? E aí eu achei esses dois. Então, se eu quero menos meio, então vai ficar, o x vai ser menos π sobre 6 e menos 5π sobre 6. Deu para entender? Ok. Então, esses aqui são só meus pontos críticos. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esses pontos e substituir
no valor da sua função, né? Eu não vou fazer isso aqui, porque eu acho que nosso tempo já se esgotou. Tá, já se esgotou mesmo. Então, o que vocês vão fazer na casa de vocês? Vocês vão pegar esses dois pontos críticos, vocês vão ter que jogar no valor da função. Qual é a função? Essa daqui, ó, x menos 2 cosseno, e vão ver quanto é que vai dar o resultado. Segunda etapa, pegar esse valor dos extremos, jogar aqui, ver quanto é que dá. E a terceira etapa, comparar os resultados. A resposta lá no material de vocês, nas notas de aula. Você pode consultar também lá para ver se você acertou. E pronto, acaba a questão. O mais difícil era essa etapa aqui. Então, se você entendeu essa etapa, você já está muito bem na foto. Agora o resto é só algoritmo mesmo, só cumprir as etapas. Então é isso, gente. Obrigado pela presença.